Bom, esse é o quarto programa público da exposição Nada Levarei Quando Morrer, Aqueles que Me Devem Cobrarei no Inferno. Como os programas anteriores, a gente tenta aqui amplificar, explorar, trocar em miúdos algumas das questões que a exposição propõe. E, nesse sentido, a gente pode dizer que essa exposição foi uma oportunidade para reunir artistas e obras que se aproximam do que a gente poderia chamar da zona sombria de uma hipotética psique nacional, de uma hipotética psique social. E o que eu chamo de zona sombria são formas de vida, formas de estar no mundo, visões de mundo que ficam ao largo, ficam à margem da nossa imagem, da nossa autoimagem de sociedade, da nossa autoimagem de país. E, bom, essas obras cobrem um período super extenso da história, ou se referem a um período super extenso da história nacional. Por exemplo, a Virgínia de Medeiros faz referência a eventos de 2015, enquanto a obra do Rodrigo Bueno faz referências a eventos do século XVI. Então, a gente consegue aqui ter uma dimensão bastante ampla dessa experiência de estar na sombra, do que eu estou chamando de estar na sombra, ou estar na margem. A gente consegue ter vários nítidos e bons exemplos disso. E, nesse sentido, eu entendo que a obra da Cláudia é um momento luminoso da nossa relação com os povos indígenas. E é interessante pensar essa produção, principalmente a produção indigenista, ou seja, a produção que se dedica aos povos indígenas do Brasil, no caso da Cláudia, aos Yanomami, principalmente, à luz da história dessa relação. E é interessante se perguntar por que, no conjunto das representações indigenistas, na nossa história das imagens, na nossa convivência com esses povos, por que a obra dela se destaca? O que faz a produção da Cláudia, junto aos Yanomami, se destacar e ter uma importância e alcançar uma dimensão inédita? No outro sentido, reelaborando essa pergunta com outras palavras, é interessante pensar quando a gente olha para as fotos da Cláudia, o que olha de volta? O que a gente consegue ler, ou que fragmentos da história a gente consegue acessar a partir dessa produção. Eu entendo que a gente que nos olha de volta tem um tema, tem uma pergunta que eu entendo que nos olha de volta a partir da produção indigenista da Cláudia, que é o que eu vou chamar de questão da continuidade, que é uma questão é uma pergunta que os primeiros europeus que chegaram no continente americano se fizeram, e é uma pergunta que vem sendo reelaborada e reformulada ao longo desses anos, dessa convivência, que procura saber o quanto o outro indígena é humano, ou é parte, ou se identifica comigo, ou seja, que continuidade é possível entre o mundo indígena e o mundo não indígena, resumidamente, ou que continuidades são possíveis. E, ao longo da nossa história, essa pergunta foi sendo respondida de várias maneiras, e ela foi sendo reformulada de várias maneiras. No primeiro momento, querendo saber mesmo se os povos indígenas eram seres humanos, e aí uma bula papal no século XVI tenta resolver essa questão. Tem um debate, o famoso debate de Valladolid, entre Bartolomé de las Casas e Sepúlveda, tenta também resolver essa questão, responder a essa pergunta, se são seres humanos afinal ou não. Nos dois momentos, a conclusão é que sim, são seres humanos, mas isso representava muito mais o interesse da Igreja em ser senhora daquelas almas do que um apreço particular pela humanidade desses povos. Resumindo um pouco essa história, essa longa história, no século XIX a pergunta é reformulada depois da vinda da família imperial, e não se chega a decidir se os povos indígenas são cidadãos ou são brasileiros. O debate no século XIX produz um mix jurídico estranho
e os povos indígenas permanecem numa subcategoria que o estatuto, que só a Constituição de 88 vai resgatar, ou vai tentar resolver, vai tentar diminuir ou atenuar essa distância de subcategoria de cidadãos. E essa pergunta faz sentido porque ela justifica a subtração de direitos desses povos. Se eles não são seres humanos, eles poderiam ser escravizados ou simplesmente mortos. Ou se eles não são cidadãos, é difícil que eles tenham direitos, ou é difícil articular um repertório de direitos consistente e uma ação consequente do Estado brasileiro. O que a gente vê historicamente é uma relação amorfa com esses povos por parte do Estado, porque alguns agentes do Estado produzem ações a favor desses povos, ao mesmo tempo, em alguns momentos, no mesmo contexto, num contexto de contato, por exemplo, outros agentes do Estado produzem ações contra os direitos desses povos. Eu acho que é fácil ou é possível imaginar as implicações da humanidade ou da desumanidade do outro. Nesse sentido, eu gosto de trazer esse olhar histórico mais extenso, porque eu entendo que a obra da Cláudia responde a essa pergunta, talvez um pouco involuntariamente, ou sem desejar abordar essa pergunta diretamente, e estabelece uma continuidade, e permite que a gente estabeleça uma continuidade, ou permite que, quando a gente olhe para essas imagens, nos olhe de volta uma continuidade inegável entre eu e o outro, e, ao mesmo tempo, um recuo um pouco respeitoso, um recuo um pouco inspirado pelo silêncio, pelo recato, principalmente na série que a gente no fragmento de série que a gente está exibindo aqui, que evita o exotismo, evita a beleza exótica, evita o exotismo do encantamento com esse outro tão já exotizado. Eu acho que, então, nítida na produção indigenista da Cláudia, nessa relação com os Yanomami, ou melhor, é nítida pela longa relação com os Yanomami uma aproximação desexotizante e, ao mesmo tempo, humanizante, que a gente vê muito pouco, não só na história das imagens indigenistas, ou seja, as imagens que representam os povos indígenas aqui, no Brasil, quanto mesmo na arte contemporânea, que recentemente vem visitando mais esse lugar, mas vem visitando esse lugar de uma maneira profundamente exotizante ainda e, em vários momentos, profundamente redutora. Bom, dito isso, eu queria começar a nossa conversa. E, Cláudia, como a gente falou... Você está me ouvindo bem? Você está me escutando bem? No microfone? Falo sobre quê? Eu queria saber se você me escuta. Como? Você me escuta bem? Tá. Eu queria te perguntar, eu queria entender, eu queria que você nos contasse, por favor, um pouco do seu momento, do seu primeiro contato com os Yanomami. Quando você está trabalhando na revista Realidade, você sai de São Paulo já em busca dos Yanomami? Você se dirige diretamente ao Catrimani? Não foi bem assim. Na época, realmente, eu estava fazendo trabalhos para a revista Realidade, da editora Abril, mas era a época militar, na época, eles tinham
de publicar certas coisas. Por exemplo, a primeira vez que eles me mandaram, eles concordaram, porque eu sempre quis ir na Amazônia, não? Eles concordaram para eu ir. Eles me pediram, tá? A revista, de não fazer nada com grupos indígenas. Entendeu? Entendi. Era uma resposta à situação governamental, militar da época. Eles tinham medo que eu ia falar sobre coisas contra a posição do governo com os povos indígenas. Tá? Então, na verdade, a uma certa época, a realidade fechou. Não sei se vocês sabem disso. Sim? Acabou. Foi naquela época que eu decidi de eu tentar fazer um trabalho num grupo indígena, mas que seja um trabalho, uma iniciativa minha, sem limite de tempo. Tá? Então, na verdade, a realidade não me mandou nos Yanomami. Entendo. Eu começo com essa pergunta, vou fazer um parêntese e uma explicação. Eu começo com essa pergunta porque a primeira publicação de fotos da Cláudia junto aos Yanomami acontece nessa edição especial de outubro de 71 dessa revista, Realidade, da editora Abril, e é um produto editorial interessantíssimo, porque é um produto jornalístico, então tem naturalmente notícias sobre a Amazônia. E, ao mesmo tempo, junto das notícias, tem um conjunto de publicidades bastante ilustrativo do propósito último dessa publicação, que é noticiar o norte do Brasil como um território a se ocupar. Essa é uma publicidade que vende o estado do Pará, ou de Goiás, perdão. Ou do Pará até depois. Essa é uma publicidade. Bom, esse texto é fascinante. Não sei se vocês conseguem ler. A Transamazônica não é trabalho para qualquer um. É preciso pensar um pouco maior do que as pessoas geralmente pensam. Ter um pouco mais de coragem do que as pessoas geralmente têm. Ser um pouco mais despreendido do que as pessoas geralmente são. Felizmente, não falta gente assim neste país. E aí, por aí vai. Esse é o do estado do Pará. Enfim, há algo de estranho na solidão verde da Amazônia. Todas as publicidades repetem essa percepção de que, enfim, era uma região vazia e que era preciso colonizar esse lugar. E era isso que, enfim, se fazia abrindo estradas. Esses dois últimos são bastante ilustrativos também. A Amazônia vai transformar o seu imposto de renda em filé mignon. E o gado... Cláudia, retomando a nossa conversa, feito o parêntese para o nosso público, queria te fazer mais uma pergunta. Sim. Você chegou... Desculpe, mas estou com uma gripe. Imagina. Você chegou... E quando você chegou... E como foi, então, a negociação? Como foi o processo de publicação das suas fotografias na realidade? Você chegou nos Yanomami por conta própria e Sim. Ficou quanto tempo nesse primeiro contato? Sei. Bom, então, eu comecei uma longa viagem na Amazônia, tá? Obviamente, atravessando também territórios recém-contatados,
na época estavam construindo a, como se chamava, uma estrada grande. Transamazônica ou Perimetral Norte? Não, a Transamazônica. E eu acompanhei essa viagem, enfim. Bom, lá não tem Yanomami, não? Mas foi muito interessante. Na verdade, eu já faz tempo que eu fazia esses trabalhos para a revista Realidade. As pessoas com quem eu trabalhava me conheciam bem. Então, eles me davam uma liberdade de poder fazer o que eu achava importante, tá? A ideia de não fotografar índios era mais da redação, não, Dos diretores, do da editores. própria revista, os diretores, etc. Tá? Mas, enfim, eu tentei não fazer coisas muito negativas. Realmente nessa construção da estrada, a gente passou por tudo. Não? Estavam construindo e populando a estrada na época. E eu tinha a liberdade de fazer o que eu queria. Aliás, isso foi uma condição minha de trabalhar na revista Realidade. E depois, obviamente, no fim, eles escolhiam o que dava para publicar e pronto, a gente conversava, mas o que era contra, vamos dizer, a ditadura foi baixado em tom. E essa série, a Catrimani, a gente aqui na exposição tem um fragmento dela. Eu queria te perguntar um pouco como foi a produção dessas imagens, que são as imagens feitas no mato. Como que acontece de você estar no mato com os Yanomami? Em que situação isso se dava? Bom, olha, quando eu acabei de trabalhar com a realidade, porque tinha que acabar, não dava mais para trabalhar. A própria revista fechou a uma certa altura, tá? Lá eu estava assim desorientada. O que eu vou fazer agora? Eu quero voltar na Amazônia. Eu quero conhecer muito mais a gente de lá, ou, obviamente, gente que morava no mato. Então, decidi me dedicar a um povo que foi uma sugestão de um amigo meu, um suíço antropólogo que passou um tempo entre os Yanomami e que gostou muito de lá, mas ele ficou, não sei, 1 ou 2 meses, coisa assim, tá? Ele falou, olha, eu acho que vale a pena você investir nos Yanomami. Vai lá ver como que você gosta e lá você pode fazer o que quer, o que você acha bom. Enfim, ele entendeu que meu projeto, meu desejo era de ficar o tempo que eu achava bom. Não tinha, assim, 1 ano para ficar e ir embora. Tá? E, olha, eu comecei a trabalhar com os Yanomami em 1971. Hoje não vou mais muito lá. Mas não vou porque eu mesmo tenho problemas de andar, quer dizer, estou ficando
como que se fala isso, mais velha, que vou dizer. Estou avançando na idade, não tenho mais as condições de fazer o que eu fazia anos atrás. Mas eu continuo muito amiga dos Yanomami. Nós temos uma relação muito boa, muito... Somos amigos íntimos, tá? Eles confiam em mim, eu conheço eles, então a gente mantém essa relação e de vez em quando tenho uma oportunidade, eu vou lá, ainda hoje, ou quando tem Yanomami hoje que estão envolvidos em divulgar os problemas que tem lá atualmente, porque tem muitos problemas. A terra Yanomami está invadida por garimpeiros. No momento, eu sei que não estou respondendo Fica à o que você me vontade. perguntou, mas eu vou. Fica à vontade. O que eu estava dizendo? As invasões de garimpeiros. Sim, os garimpeiros. Então, o governo não está fazendo nada. Ao contrário, agora o governo quer abrir a mineração no Brasil, não? Agora, eu não sei também quanto tempo esse governo vai continuar, mas quem sabe é o que vem depois. O fato é que, quando eu cheguei nos Yanomami, isso foi em 1971, no lugar onde eu cheguei, que era uma região chamada Catrimani. O nome Catrimani vem de um rio. Tá? Tem uma população tudo ao longo desse rio, em muitos lugares na floresta. Na época, tinha uma missão que abriu lá, criou um pequeno centro para poder justamente conhecer toda a região e se aproximar dos índios e também os índios poderem vir para conhecer o pessoal. Eram, na época, 2 missionários e outras pessoas que não eram missionários, que trabalhavam lá, mas para se conhecerem e, com isso, tentar entendê-los e ajudá-los. Eu posso dizer que naquela região do Catrimani, até hoje, não tem uma iniciativa de mudar a religião dos Yanomami, tá? Porque tem muitas missões na área Yanomami, especialmente protestantes, onde o que se quer fazer é mudar os índios, não? Para eles virarem cristãos. Bom, lá não tinha isso. Na minha primeira visita, então, nessa aldeia que se denominou Catrimani, tá? Eu já tinha ido em outros grupos indígenas. Para mim, não foi o primeiro grupo indígena que visitei. Tenho que dizer, provavelmente muitos de vocês sabem, que todos esses grupos indígenas são diferentes uma da outra. Tem gente que acham que são todos iguais, mas nada disso. Tá? Cada um tem sua cultura, seus mitos, suas crenças,
sua maneira de entender como chegaram nesse mundo. Então, isso é importante entender. Por exemplo, os caiapós não tem nada a ver com Yanomami. Tá? Sei lá, os guaranis aqui é uma outra civilização. Mas o que eles todos têm em comum é que são gente que eram os primeiros habitantes do que virou o Brasil. Eles foram lá como uma cultura. Alguns foram respeitados, outros não. Mas é assim. Bom, então, eu cheguei, eu me lembro bem, de blue jeans. Então, a impressão que eu tinha é que naquele lugar, porque era um lugar de primeiro contato, quer dizer, muitos deles nunca viram uma pessoa que não é indígena. Eles não entenderam bem meu vestimento. No começo me olharam, não sabiam se eu era uma mulher ou um homem. Tinha o que realmente me impressionou era a curiosidade deles de entenderem, de verem que eu sou. Então, as mulheres se aproximaram de mim e começaram a me palpitar e descobrir se eu realmente era, enfim, realmente, se eu era homem ou mulher. Isso foi a primeira coisa, tá? Obviamente, a gente não conseguia falar duas palavras, porque eu não falava Yanomami, eles nunca ouviram falar gente em português ou outras línguas. Então, foi tudo através do olhar, do sorriso e uma curiosidade grande de ver que ser estranho eu era. E eu gostei disso. Eu também, obviamente, eu quis entender, eu com o tempo percebi que eu tinha que entender com profundidade, não? Quem são os Yanomami. Para mim, isso foi essencial para também começar a fotografar. Quando cheguei lá, eu não fotografei. Quer dizer, eu era fotógrafa, como já falamos, já trabalhei para a Realidade, trabalhei até para algumas revistas norte-americanas, etc. Eu tinha uma experiência em fotografia, mas eu achava que eu devia começar a fotografar os Yanomami quando eles não vão estranhar isso, porque é uma coisa muito diferente. Nunca viram uma máquina fotográfica, nunca viram um retrato, tá? Nunca viram um jornal. Então, ser reproduzido em duas dimensões, o que nós chamamos de papel, não? Foi uma coisa muito estranha para eles. E, de fato, eu primeiro simplesmente acompanhava eles para conhecê-los. Eu guardei minha máquina fotográfica numa caixa, não é? Fui lá viver e conhecer, tentando entender. Só depois de eu sentir que, tirando
uma máquina, não? Ah, eles não vão ficar assustados, que eu queria olhá-los através dessa máquina, tá? O que nós chamávamos tirar fotos. Mas levou um tempo. Eu não tinha pressa nenhuma. Porque eu, como falei, decidi ficar lá muito tempo. Então, meu trabalho entre eles começou assim. Eu comecei também a aprender a língua, mas, olha, demorou, porque é muito diferente. Não tem nada a ver com português, com línguas latinas, nada disso. Eu cresci na Transilvânia, tá? Que uma vez é Romênia, uma vez é Hungria, tá? Quando fui lá, levado por minha mãe, a minha mãe era suíça, francesa. Ela foi convidada pela família do meu pai para ensinar o francês os alunos, enfim, para os filhos da família que iam na escola. Então, na escola se ensinava alemão, francês, essas coisas. Então, a minha mãe foi levado nessa família. Na época, esse lugar na Transilvânia pertenceu à Romênia, se chamava Oradea Mare, a cidade. E eu me criei lá. Tá? Olha, minha história de vida da minha infância é bastante complicada. Então, não vou entrar em todos os detalhes, eu só quero dar algumas ideias de algumas coisas para vocês também entenderem o porquê eu, quando fui nos Yanomami, eu vi o governo brasileiro da época, nos anos 70, querer abrir a Amazônia toda. Eles falaram que a Amazônia era vazia, não tinha gente lá. Então, eles querem trazer a civilização lá, não? Bom, vocês que estudaram história, a história do Brasil, devem saber sobre tudo isso, não? E eu estava lá quando o governo decidiu abrir uma estrada que ia pegar toda a parte norte da Amazônia para popular a Amazônia, trazer gente do sul, enfim, que iam civilizar gente que moravam lá, mas que eram muito diferentes, não? Eu estava lá quando começaram a abrir essa estrada. O que aconteceu? Eles levaram lá trabalhadores para cortar árvores e abrir uma estrada. Bom, como os Yanomami na época, eram gente de primeiro contato,
é a primeira vez que eles realmente tinham um contato com não índios. Mas o grande problema era a transmissão de doenças, que nós, não índios, trouxeram para eles. Tá? E eu vi a morte de milhares de Yanomami em poucos meses. Aldeias inteiras sumiram, morreram as pessoas de uma gripe. Tá? Eles nunca tinham gripe na época. E tantas outras doenças que foram levadas lá. E isso mudou também minha trajetória de o que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Tá? Bom, mas eu estou falando disso agora porque eu comecei a dizer que eu tinha uma infância complicada. Tá? Bom, eu tinha meu pai, minha mãe, a família do meu pai, que falava, eram originários da Eslováquia. Eles falavam alemão, eslovaco e húngaro, lá na Transilvânia. Na verdade, se mudaram para lá porque uma tia minha, um irmão do meu pai, se casou com alguém daquela região da Transilvânia, de Oradea. Tá? Então, a família foi junto com ela. Então, eu, na minha infância, me confrontei com minha mãe, que só falava francês, e aprendeu um pouco de húngaro. Tá? Minha avó, que só falava alemão e eslovaco. Tá? Os rumenos, cuja língua eu comecei a aprender na escola primária, porque no grupo onde eu morava, o pessoal não falava rumeno, falava mais húngaro. Bom, então me confrontei com muitas diferentes etnias, pensamentos, educações. Tá? Meu pai era de uma família que tinha... era de uma família considerada rica. Então, meu pai e minha mãe construíram uma linda casa. Lá tinha os empregados, que eram todas que vieram de vilarejos. E foram a primeira vez morar numa cidade. E eu me dei muito bem com eles. Depois, quando eu tinha 8 anos, minha mãe se cansou do casamento e deixou meu pai e me deixou também. E eu fiquei lá, morando com meu pai, sozinha, tá? E os empregados. E meus amigos eram os empregados. Meu pai ficou apavorado com o fato que minha mãe deixou ele. Então, ele não quis saber dela e não quis saber de mim. Ele me evitou, nunca estava em casa. Então, eu estava sozinha lá, morando, ia na escola. É a coisa que realmente me colocou em contato com as pessoas, as outras crianças da escola.
Mas eu sofri com o fato que eu estava tão sozinha. Bom, acontece que logo depois os alemães entraram assim. Essa parte da Transilvânia foi os alemães devolveram para os húngaros. Eles eram mais ligados aos húngaros do que aos rumenos. Tá? Então, como tinha muita gente lá nessa cidade que era também de origem húngara, judaica, tudo o que você quiser, então essa nova situação de estar mais próximo dos húngaros não criou grandes problemas na cidade. Bom, o fato é que minha mãe continuou vivendo na cidade, mas ela foi proibida por meu pai de vir na casa. Então eu quase nunca vi ela. Eu vi ela escondida do meu pai. Porque quando ele soube que eu fui fazer uma visita à minha mãe, quando cheguei em casa, ele me bateu terrivelmente. Ele era uma pessoa um pouco grude. Bom, eu me criei assim. Eu tinha 8, 9, 10 anos na época. Lá, então, como já falei, os alemães entraram na Hungria e decidiram de deportar todas as pessoas que eles não queriam. Então, os judeus, no primeiro lugar, porque lá tinha bastante judeu, os ciganos, tá? E outras pessoas que eles acharam inconveniente. Eu, na época, saí da casa do meu pai. Tá? Eu fui colocado num convento, porque não tinha onde ir. Eu fui proibida de ficar com minha mãe, como meu pai não dava mais, então fiquei nesse convento um tempo. 1 ano e meio, coisa assim. Porque depois começaram todas as deportações dos inimigos dos alemães. E com isso, toda a família do meu pai, minha avó, meus tios, meus primos, todos foram colocados em campos de concentrações e morreram lá. Olha, não sobreviveu uma pessoa. Tá? Bom, eu fugi naquela época na casa da minha mãe, porque o convento também fechou. Eu estava na rua. E meu pai sumiu com essas deportações. Então, foi a primeira vez, depois que ela deixou a nossa casa, que eu voltei a morar com ela. Só que essa guerra foi terrível. E pouco tempo depois, os russos estavam avançando para ocupar a Romênia, a Hungria, chegaram até a Áustria. Tá? Então, de novo, eram outros tempos. E minha mãe ficou apavorada, também não consegui mais sobreviver,
porque ela vivia de dar aulas de francês para estudantes de, de escolas, e as escolas todas fecharam. Ela falou que ela queria ir embora, que ela queria voltar na Suíça. Então, tinha eu e tinha ela. Nós duas fugimos. Nós fomos, fizemos nossa bagagem, o que foi possível levar, a gente embalou e tudo, e a gente pegou um trem de refugiados, indo na direção de Budapeste, Áustria e Suíça. Bom, olha, eu não estou falando da minha fotografia nem dos Yanomami, mas, não sei, eu tinha uma necessidade de contar isso. Porque é uma coisa da minha infância que, obviamente, sabe, faz parte da minha personalidade de hoje, tudo o que atravessei. Se eu, aqui no Brasil, me encontrei, olha, depois de ter deixado lá, na época, esse lugar, Oradea, aliás, virou parte da Romênia, hoje está sob influência grande também da Rússia, não? Mas eu vivi momentos em que, de uma certa maneira, quando fui nos Yanomami, esse passado me voltou. Até hoje estou dedicado aos Yanomami, tá? Obviamente, no meio tempo, quando saí da Hungria, fui viver alguns anos na Suíça com minha mãe, depois fui viver nos Estados Unidos, onde eu tinha um parente do meu pai que me convidou de ir estudar, e depois minha mãe decidiu também deixar a Europa. Ela decidiu de se casar com um húngaro que ela conheceu naquelas épocas e que também fugiu e veio no Brasil. Tá? E ela veio aqui e ficou morando aqui até morrer, mas morrer de velhice, tá? Não por maltrato. Ela gostou do Brasil. Eu tinha uma época, eu nunca me acostumei aos Estados Unidos. Então foi nessa época que eu ainda não fotografava, Eu comecei a fotografar no Brasil, mas eu aprendi o inglês, eu fui na high school, depois comecei a universidade, e morei lá e conheci muita gente da Europa, que também, por causa da guerra, fugiram nos Estados Unidos. Eram amigos lá. Mas minha mãe, então, quando ela veio no Brasil e gostou daqui, ela me convidou para ir lá. E eu, por essa razão, e por ter dito que os Estados Unidos, eu não gostei. Eu gostei de certos amigos, tá? Lá que eu fiz. Mas os americanos, não sei, não era da minha família de gente. Então, eu falei,
eu trabalhei nos Estados Unidos como ah, guia na ONU durante vários anos. E foi realmente o que eu mais gostei da minha vida nos Estados Unidos. Tá? Ah, eu fui contratada porque era universitária e porque falava muitas línguas, não? Eu falava alemão, francês, húngaro, a essa época já aprendi inglês, não? E como tinha gente continuamente que vieram nas Nações Unidas e queriam conhecer, então eu ajudava para conhecer o trabalho das Nações Unidas. E lá fiz realmente umas amizades muito boas. Mas depois eles também só contrataram gente para 3 anos. E depois queriam novas pessoas, não? E, naquela época, então, eu decidi vir no Brasil, por convite da minha mãe. Eu cheguei aqui e me senti em casa. Eu encontrei gente aberta, não eram como os americanos. Talvez entre vocês agora aqui até tenha alguns americanos, eu não sei. Mas eu sempre falo isso. Eu tenho uma coisa com a qual, não sei, eu não conseguia me acostumar. E aqui não era nem por ter reencontrado minha mãe, mas porque eu encontrei gente muito aberta, gente que logo me trataram bem. Era muito diferente do tratamento que recebi dos americanos. Então, eu, obviamente, tinha que aprender o português. Isso levou um tempo também. E eu tinha muita vontade de conhecer o Brasil, tá? Então, eu dava aulas de francês e de inglês para sobreviver. E em todo o tempo livre que eu tinha, eu quis viajar e conhecer as pessoas. E uma maneira que encontrei para me comunicar com as pessoas foi através da fotografia, sim. É isso. A coisa funcionou. Funcionou muito bem. E lá eu comecei, por exemplo, a viajar no litoral paulista, nos pequenos vilarejos. E eu pegava um barco com pescadores, tá? Ia na vila deles. Ficava lá, sempre muito bem-vinda. E eles acharam uma graça eu fotografando eles. Tá? E assim que eu construí esse novo lar, essa amizade no Brasil. Até, obviamente, aprender também a falar, ter outro tipo de comunicação. Mas isso depois ficou comigo. Assim que eu virei fotógrafa. Mas não era para eu fazer reportagens para profissionais. Eu fazia para eu conhecer as pessoas, para oferecer para eles o que eu fotografava. Eu ficava contente quando gostavam, tá? E é assim que eu virei fotógrafa.
Eu nunca fiz um curso de fotografia. Tá? Bom, depois chegou aqui a editora Abril, ela soube de mim, então se interessaram ao meu trabalho, comecei a trabalhar com eles, mas eu não fui empregada deles, eu não queria. Eu queria a minha liberdade, mas eu fazia matérias. Muitas vezes eram matérias que eu sugeria, no interior, em lugares onde outras pessoas não quiseram ir. Ou, sei lá, por exemplo, foi uma ideia minha de fazer uma reportagem sobre prostitutas no interior de São Paulo. Desculpe. Devo repetir? Tá bom. Tá. Foi uma ideia minha, porque eu quis conhecer como que era a vida dessas mulheres, tá? E, no mesmo tempo, no fim, a Realidade publicou uma matéria sobre isso. Tinha pessoas curiosas na época que me interessavam de conhecer. Tinha ele não era médico, era um médico, um espírito. Ele trabalhava através do espiritismo. Um médium. Hã? Um médium. Um médium, sim. Então, isso era outra coisa. Eu fui lá, fiquei lá o tempo que queria, tá? Porque eles sempre me davam também no tempo que precisava para conhecer as pessoas e fazer a matéria que depois publicavam. E eu vi coisas inacreditáveis. Tem numa das revistas da Realidade, tem uma matéria sobre esse homem, que ele, não sei se alguns de vocês viram essa matéria, onde o médium entrou com uma faca no olho. Bom, é uma coisa assustadora, também para mim. Mas, olha, nunca houve um acidente. Ele curou a pessoa. Falando um pouco dessa experiência sobrenatural e retomando o espiritual e retomando a sua convivência com os Yanomami, queria te pedir para contar um pouco a sua convivência com a espiritualidade. A espiritualidade Yanomami. Aqui na exposição a gente tem uma fotografia sua que é o morto, o casulo humano. Não sei se vocês todos chegaram a ver ou a ler. Não sei qual é a foto. O casulo humano, do rito fúnebre. Como? O casulo humano, o rito fúnebre. Catrimani. Casulo humano. O morto. Casulo humano. O morto. Ela está aqui? Está aqui. Onde? Lá no fundo. O morto em uma espécie de casulo. Não sei se você... assim? Sim. Dava para ver daqui? Sim. Tá bom. Eu não sei se vocês chegaram a ver ou a ter oportunidade de ler a breve explicação ali sobre a imagem, mas o casulo humano é um casulo, uma espécie de casulo, onde o cadáver é posto para secar. O cadáver depois é cremado, macerado, e as cinzas são comidas com mingau de banana. E a Cláudia, além disso, tem uma série que eu acho que é a mais bonita, enfim, a mais impressionante, uma das mais impressionantes, realizada junto aos Yanomami, que é a série Sonhos. A série Sonhos é composta por sobreposições de cromos que foram fotografados, refotografadas, né, sobreposições,
E a imagem, enfim, composta então por mais de uma imagem, busca dar a ver ou explorar ou ilustrar a visualidade, a experiência visual do transe xamânico. Então, Cláudia, nas nossas conversas anteriores, você indicou a profunda importância da experiência espiritual no entendimento de mundo desse povo. Não tem dúvida, não tem dúvida. Eu acompanhei muito de perto, não, a vida deles. O espiritualismo lá é muito forte, não? Toda a mitologia deles, da criação do ser humano, enfim, do ser humano Yanomami, porque é isso que eles conhecem, não? É tudo ligado a crenças espirituais. Eles, por exemplo, acreditam que o mundo é feito, no momento, hoje, de 3 camadas. Tá? Nós, atualmente, estamos vivendo na camada do meio. Mas tinha uma camada em cima que ficaria o que nós chamamos o céu, não? Eles são originários de lá. Mas, a uma certa época, caíram gente de lá. Eles trouxeram todo o conhecimento sobrenatural que domina hoje a cultura Yanomami. E quando eles se comunicam quando o xamã, o pajé, não? Vocês chamam de pajé, se comunica com o xamã, ele está querendo a ajuda de um xamã por alguma coisa que está acontecendo no nosso mundo. Tá? Mas assim, a grosso modo, a cura de doenças, por exemplo, é toda ligada ao trabalho dos xamãs. Se é um ano muito seco, poderia agora chamar o xamã, não, para ajudar. Eles fazem o xamanismo para pedir os espíritos de trazer chuva. Se tem um perigo qualquer grande, é sempre através do xamanismo que eles se comunicam com os espíritos. Tá? Os espíritos são toda gente que vem lá desse mundo superior, tá? E conhecem todas as maneiras de curar, de tratar a terra, etc., quando tem necessidades. Eu participei, eu mesmo não sou xamã, nem quis ser. Na verdade, a grande maioria de xamãs são homens. Tem algumas mulheres, mas é raro. Mas pode ser que isso até mude com o tempo. Mas os xamãs são gente especial, muito sensíveis, e que aprendem a se dar com esse mundo espiritual. Eu assisti a inúmeros rituais xamânicos, não?
O que eu também não falei até agora, mas eu quis enfatizar, é que eu comecei a fotografar os Yanomami quando eu senti que existia uma confiança entre eles e eu. Tá? Eu era difícil para mim de explicar o que é uma fotografia, porque nunca viram isso, não sabiam para que serve, nada disso. Nunca viram o retrato de uma pessoa em 2 dimensões, num papel. Então, tudo isso levou tempo para, sabe, eles começaram a confiar em que eu estava fazendo. Eu realmente, eu achei importante eles não me questionarem, acreditarem que o que faço não vai fazer nenhum mal. Porque depois, quando chegou a fotografia, que não era só minha, outras pessoas que fotografavam, não? Eles achavam que, tirando um retrato de uma pessoa, você está roubando a alma da pessoa. Você consegue dominar a pessoa. Obviamente, isso eles não queriam, tá? Bom, isso é do passado hoje. Tanto assim que hoje os jovens, todos que vão na cidade, têm máquinas, não? O Davi chegou a ver a série Sonhos uma vez. Tô certo? Ele chegou a quê? A ver a série Sonhos. A contar essa história? Não, não. O Davi viu a sua série Sonhos, Yanomami? As fotos, sim, você fala? Sim, sim. Sim. E viu. Uma vez ele viu isso, acho que a primeira vez que ele viu assim uma sequência de fotos minhas foi na Galeria Vermelho. Mas naquela época ele já entendeu, tá, que eu não estava roubando a alma deles. Mas ainda tem esse medo. Ele tem, por exemplo. Bom, ele é de uma geração mais... ele é quase da minha geração, tá? Os jovens já são diferentes. Mas... olha, depois eu levei fotografias para eles verem, não? Porque eu fui lá, trabalhei, e eu quis mostrar o que eu fiz. Bom, as primeiras vezes que eu mostrei fotos que eu fiz deles, eles não se reconheceram. Não. Porque era num papel em 2 dimensões, e não era a pessoa, era outra coisa. Olha, olharam, viraram cabeça para cima, cabeça para baixo, depois jogaram embora. Olha só. Que crime. Cláudia, eu queria retomar um outro assunto que você falou sobre a abertura de estradas e a abertura das estradas e as invasões ao território Yanomami. Antes eu vou mostrar um trecho de um vídeo, uma coletânea de uma série de reportagens que passava no cinema, chama Brasil Hoje, e era produzido pela Agência Nacional. Após percorrer um trecho de 87 quilômetros da estrada Cuiabá-Santarém, o presidente Geisel chega à localidade de Curuá para a inauguração da nova rodovia.
A obra entregue ao tráfego tem quase 1.800 quilômetros de extensão. Os governadores do Pará, Aloysio Chaves, e de Mato Grosso, Garcia Neto, acompanham o presidente nas solenidades, junto com ministros de Estado. Segundo o ministro dos Transportes, Dirceu Nogueira, a nova estrada decorre da firme política da integração nacional e pode ser considerada altamente estratégica na promoção do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Curuá fica bem dentro da selva amazônica e o chefe do governo aprecia com sua comitiva as amenidades da região, com seu rio, sua cachoeira e sua grande beleza paisagística. No trecho Itaituba-Altamira, na Rurópolis do INCRA, Presidente Médici, o presidente Ernesto Geisel visita a casa do colono gaúcho Lino Frolich, mantendo diálogo com seus familiares e amigos. Lino acreditou nas possibilidades da Transamazônica e está bastante feliz com o rendimento de sua plantação de pimenta do reino. A terra é boa e o escoamento da produção não oferece dificuldade. O presidente Geisel diz aos colonos que acreditam em seu espírito forte, de lutadores, que desejam progredir num pedaço de terra que é seu. O presidente Geisel é recebido festivamente em sua visita à Agrópolis do INCRA, em Marabá, localidade marcada pelo signo da grandeza da Transamazônica. Dona Lucy e a senhorita Amália Lucy acompanham o presidente. O ministro Alisson Paulinelli refere-se à atuação do governo federal na região, pondo em relevo o quanto representa para o homem pioneiro e seus familiares possuir um lote de terra. O presidente Geisel, de improviso, salienta a preocupação com o desenvolvimento social da Amazônia. Cabe ao chefe do governo entregar o título de posse de terra ao colono Santos Anjo. Cerca de 9.000 famílias de agricultores estão produzindo hoje em terra própria ao longo da Transamazônica, entre Marabá, Altamira e Itaituba. Segundo o presidente do INCRA, Lourenço Vieira da Silva, as duas agrópolis e as 29 agrovilas dispõem de infraestrutura completa, o que torna o processo de ocupação da Transamazônica irreversível. O presidente Geisel aprecia uma exposição de produtos da região. Com financiamento de cerca de 250 milhões de cruzeiros, na safra 77-78, houve produção de mais de 700 mil cachos de banana, 1.270.000 sacas de arroz, mais de 130 mil de milho e 1.000 de feijão, além de 900 toneladas de pimenta do reino e 15 mil arrobas de cacau. O presidente e comitiva visitam Pacal, o primeiro grande projeto agroindustrial da Transamazônica, que apresentou na safra 77-78 uma produção de 58 mil sacas de açúcar, além de 1.900.000.000 de litros de álcool anidro. Pacal, dentro de 2 anos, poderá produzir 500 mil sacas de açúcar e mais de 3 milhões de litros de álcool. Oswaldo Cavour, representante da FUNAI no Rio de Janeiro, fala sobre a inauguração de mais uma loja Arte Índia. Com a inauguração desta loja de artesanatos indígenas, a FUNAI vai de encontro com um dos seus objetivos, que é o de divulgar o artesanato indígena em toda a sua magnitude e proporcionar o resultado alcançado melhores condições de vida para as nossas comunidades indígenas, através de projetos de desenvolvimento comunitários e outros. Funcionando em Brasília, São Paulo, Belém, Cuiabá e Manaus, as lojinhas da FUNAI são as únicas que vendem artesanato recebido diretamente das aldeias onde é confeccionado. Cerâmica dos Cade-Wells e Carajás, cestarias das tribos da Amazônia, cocares, armas e adereços de variadas formas e procedência,
São alguns dos objetos expostos para venda na Arte Índia da Avenida Presidente Wilson 164, no Rio de Janeiro. Além de divulgar o artesanato, é objetivo da FUNAI evitar a ação dos atravessadores, fazendo retornar às comunidades indígenas os recursos arrecadados com a venda do produto. A Transamazônica é uma das estradas que a expansão rodoviária militar desenvolve. Enfim, uma das estradas que desenvolve, que é aberta, pavimentada nesse período. E, como eu falei no começo, é interessante pensar a obra da Cláudia, a obra indigenista da Cláudia, à luz desses eventos, porque, em alguma medida, uma série como Marcados é filha da Perimetral Norte. Na medida que a Cláudia vai, no momento em que a Cláudia vai agir com uma dupla de médicos da Escola Paulista de Medicina e produz os documentos fotográficos que depois vão constituir a série Marcados, ela está reagindo às invasões permitidas pela estrada. E aí, bom, eu mostro esses trechos de vídeo porque eles ilustram bastante bem o discurso, enfim, o pensamento contra o qual, então, essa produção indigenista da Cláudia se posiciona. E aí, Cláudia, para encerrar a nossa conversa, eu queria te pedir, por favor, para falar um pouco sobre a situação atual da terra indígena Yanomami, da TI Yanomami, e, enfim, os riscos e as ameaças do presente em relação a esse povo. Depois de 10 anos de luta, a gente conseguiu a demarcação da terra indígena Yanomami, tá? Que deveria garantir a terra deles para gente de fora não entrarem sem a permissão. Bom, na época era a FUNAI, e também com a concordância dos próprios Yanomami, não? Acontece que a terra Yanomami tem muitas riquezas minerais, especificamente ouro. Então, antes da demarcação, já houve problemas de 1992, não? Depois dessa estrada ter sido começado a construir, mas nunca acabaram, o que aconteceu é que se descobriu o ouro. Então, a partir de lá, os garimpeiros se interessaram sempre de entrar na terra Yanomami para garimpar. Quando as terras foram demarcadas, isso foi proibido, não? Virou uma coisa ilegal. Eu me lembro muito bem, quando a terra foi demarcada, o presidente, na época, ele até fez um esforço de retirar os invasores com aviões, tá? De lá de dentro. Só que, em lugar... na época ele até conseguiu, durante algum tempo, isso. Só que o próprio governo de Roraima, que obviamente quer o ouro, quer ser
Estado rico e tudo isso, eles foram contra isso. E sempre encorajaram os garimpeiros voltarem na terra Yanomami. E, olha, até hoje nunca saíram. Ao contrário, se calcula que hoje deve ter 5 a 6 mil garimpeiros lá, trabalhando, tirando ouro. E a cidade de Boa Vista, em parte, vive disso. Eu sei que tem uma loja em São Paulo, um lugar em São Paulo, na Avenida Paulista, que compra esse ouro também. E exportam na Europa. Enfim, exportação, facilidades de exportação não faltam. Mas o que está acontecendo? Esses garimpeiros estão ocupando, eu diria, 1/3 da área Yanomami hoje. É como aconteceu durante a construção da Perimetral Norte. Com isso, entraram de novo também todas as doenças. A FUNAI agora não tem mais dinheiro. O governo não tem interesse de manter a FUNAI. Não tem um projeto de saúde. O que tem é uma coisa miserável, tá? A situação está ficando pior cada dia. Realmente, no momento, o pior que pode acontecer. Vocês, obviamente, sabem como que é o nosso governo de hoje, não? Quais são as esperanças para essa situação melhorar? Não sei. É desesperador. Se isso continua mais uns anos, vai ser o fim da terra Yanomami. Tem lugares onde não tem ouro. Não é em todo lugar que tem. Por exemplo, onde o Davi Yanomami mora, não tem ouro. É realmente uma felicidade. Na parte do sul da terra Yanomami tem menos. Mas na parte norte, lá onde tem montanhas, na área de Surucucus, por aí, enfim, é um desastre. E não tem controle sobre isso. Eles vêm e vão como eles querem. Diria uns 2, 3 anos atrás, ainda a FUNAI tinha um pouco mais poder do que tem hoje. E de vez em quando montava uma expedição para retirar garimpeiros. Mas retiraram, numa expedição dessas, centenas, e se saíram. Quando acabou isso, depois pegaram seus barcos e aviões também, e voltaram. E estão lá. Nós estamos divulgando isso.
faz 2 semanas atrás, o Davi Yanomami, que é a maior liderança Yanomami. Ele com o filho dele, mais outros companheiros, foram na ONU para falar da situação. Mas, olha, não sei, a gente não vê muito resultado, não. Se não ver realmente alguma coisa mais expressiva, eu não sei o que lhe dizer. Se tiver, talvez realmente no próprio Brasil, grupos organizados que se estariam nos ministérios, se eles teriam influência para mudar a política brasileira, seria uma ajuda. Você tem uma sugestão? Infelizmente, não. Ou alguém aqui tem uma sugestão? O cenário é realmente desanimador. Como? O cenário é realmente desanimador. Precisa quê? É desanimador. É desanimador, sim. Sim. Vai ter uma mudança no governo? Esperamos. Mas, enfim, vamos ver se eu posso dizer isso. A gente está lutando, estamos divulgando. Tem uma organização não governamental brasileira chamada ISA, Instituto Socioambiental. A gente se conhece bem, tá? A gente faz o possível para divulgar, para ajudar os Yanomami a divulgarem, irem na ONU, irem nos diferentes países. Por exemplo, a Noruega é um país que sempre ajudou, sempre. Se eles vão continuar, só posso dizer que espero que sim. Bom, com essa espécie de alerta ou denúncia, a gente encerra aqui a nossa conversa. Essa é uma questão que a Cláudia vem abordando em todas as falas, é uma questão que eu acho que é sempre fundamental de ser mencionada novamente. Eu acho que a gente nunca ainda chegou a um ponto de... Enfim, é sempre preciso debater mais e falar mais sobre os direitos dos povos indígenas e o cenário atual é realmente desanimador. Enfim, não sei quanto vocês estão a par, mas as medidas do governo conseguem se superar progressivamente. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Esse é o último dia da exposição, então o convite fica para a nossa próxima abertura, no dia 31 de agosto, uma exposição com curadoria do Daniel Lima, um artista e ativista do movimento negro, e a exposição tem como título uma pergunta que vem da Constituição Revolucionária do Haiti, de 1805, e a pergunta é: agora somos todos negros? Agora somos todos negros vai ser a última exposição desse ano do Galpão VB e, enfim, marca o encerramento dessa programação que a gente quis profundamente combativa, num contexto em que é preciso ser profundamente combativo. Obrigado.